Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o primeiro vídeo de uma série que pretende tratar do credo ecumênico, denominada O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Muitos de nós, em nossas celebrações dominicais, logo depois da leitura do Evangelho, da homilia ou da partilha da palavra, rezamos o credo, professando publicamente a nossa fé. Logo depois do credo, na oração dos fiéis, pedimos a Deus por nossas intenções, pelas intenções da Igreja, da sociedade e de toda a humanidade. Assim, pela recitação cotidiana do credo, nós não apenas confirmamos a nossa fé nos ensinamentos da Palavra de Deus que acabamos de ouvir, mas também preparamos o nosso coração para, nas preces, pedir maior fidelidade na fé, tanto para nós mesmos como para os outros. A profissão de fé está no centro de nossas vidas. A profissão do credo inicia com uma afirmação básica de fé: creio em Deus. Em seguida, nos 12 artigos explicitamos o conteúdo dessa fé. Os 12 artigos refletem a tradição da comunidade cristã que durante mais de 2000 anos nos orientou na vivência da fé. Essa longa tradição tem seu fundamento nos ensinos da Bíblia, tanto nos do Novo Testamento como nos do Antigo Testamento, que ao longo dos séculos foram sendo formulados por aqueles que orientaram o povo na prática da fé. Até aos nossos dias, são muitos os meios de transmissão da fé no convívio diário das pessoas: as orações, as práticas de piedade, as festas, as celebrações do ano litúrgico, as exortações e ensinamentos de padres, de pastores, os sínodos, os concílios ecumênicos. É rezando e cantando, escutando e conversando nos encontros das famílias, das comunidades e das pastorais que nós vamos assimilando na vida o conteúdo dos 12 artigos do Credo. Este foi o primeiro vídeo da série. Nos encontramos em breve. Até lá! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Olá, tudo bem? Me chamo João Paulo. Este é o segundo vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Neste vídeo, iremos tratar do creio, a base do credo. O credo começa com a seguinte afirmação: creio. Crer não é o mesmo que saber ou conhecer. A crença indica adesão a uma verdade cujo fundamento não está em mim mesmo, mas na palavra de Deus. Diz a Bíblia: quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo,
Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Recitando o credo, eu professo publicamente aquilo em que acredito. Nos 12 artigos explicito 12 vezes o conteúdo dessa minha fé, desse meu creio em Deus. Eles me ensinam quem é o Deus em que nós cristãos acreditamos e o que a respeito dele professamos. Nesta pequena série, vamos olhar de perto cada um dos 12 artigos do nosso credo. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o terceiro vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Hoje falaremos do primeiro artigo. Em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus. No Brasil, mais de 90% da população crê em Deus. Católicos, evangélicos, ortodoxos, muçulmanos, espíritas, budistas. Em nome de Deus se faz muitas coisas, coisas boas e coisas não tão boas. Agressões, vinganças e guerras foram feitas em nome de Deus. O primeiro astronauta, dando a volta ao redor da Terra, disse: "Não encontrei Deus." O lavrador, que trabalha no campo, nos dizia: "Encontro Deus em todas as coisas da minha vida." Nos Salmos, o fiel grita: "Deus, onde estás?" Salmos 42, 89, 115. Já em outro salmo, o mesmo fiel diz a Deus: "Tu me envolves por detrás e pela frente, e sobre mim colocas tua mão." É um saber maravilhoso que me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Salmo 139, versículos 5 e 6. Qual é o mistério desse nosso Deus? É o mesmo Deus para todos? Os 12 artigos do Credo são uma resposta segura a essas nossas perguntas e dúvidas. Pai. O que caracteriza e define a boa nova de Deus que Jesus nos trouxe é essa afirmação inicial do Credo. Creio em Deus, Pai. Já no Antigo Testamento, sobretudo durante o cativeiro na Babilônia, aparece a afirmação de que Deus é Pai. Mas é sobretudo a partir da experiência que Jesus teve de Deus como Pai que marcou a passagem do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é invocado como Pai por 15 vezes. No Novo Testamento, são 245 vezes. Jesus chamava Deus não apenas de Pai, mas também de Abba, Papai, nome carinhoso que acentua a intimidade familiar, diária e ressalta a proximidade da presença constante. Esse olhar sobre Deus como Pai é a raiz da Boa Nova que Jesus nos trouxe. Deus não é uma ideia, uma teoria, uma coisa. Deus é alguém muito amigo, que tem nome, que nos olha, que nos acolhe, que nos ama e que nunca se afasta de nós. Em um salmo se diz: Yahvé é tua sombra. Salmo 121, versículo 5. Mesmo querendo, você não consegue separar-se da sua sombra. Deus está sempre contigo. Ele é e será sempre Emanuel, Deus conosco, Deus Pai, Abba, Papai. Paulo escreve na carta aos Romanos: vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. E na carta aos Gálatas ele escreve: a prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho.
e se é filho, é também herdeiro por vontade de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 a 7. Todo-Poderoso. A criança, quando está com o pai, sente-se acolhida. E quando fica sabendo que o pai é forte e poderoso, ela se sente protegida, sem medo. Certa vez, um menino entrou no ônibus com o pai e pegou no sono durante a viagem. Durante a noite, acordou. Tudo escuro, barulho de motor, muita velocidade, forte movimento nas curvas da estrada. O menino sentiu medo e começou a chorar. O pai acendeu aquela luzinha pequena que fica em cima dos assentos nos ônibus. O menino viu o rosto do pai, sorriu e dormiu de novo. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso é essa luzinha que o pai acende para nós durante a noite escura da nossa viagem pela vida. Criador. Na época do cativeiro na Babilônia, século 6 a.C., cresceu o uso da palavra criar para indicar a ação com que Deus nos acompanha na vida. No livro de Isaías, a palavra criar indica não só a criação do céu e da terra, mas também e, sobretudo, a força com que Deus faz acontecer os fatos da história. A palavra criar, em hebraicos, se diz bará, indica uma ação poderosa, mais forte do que qualquer outra força nesse mundo, mais forte que o poder opressor de Nabucodonosor, rei da Babilônia, mais forte também que o poder do sistema neoliberal de hoje. É com essa ação criadora que Deus nos acompanha, todos os dias e em todos os momentos de nossa vida. É a luzinha da fé que clareia nosso caminho. Veja como os discípulos de Isaías, nas reuniões noturnas, durante o cativeiro, animavam a esperança dos exilados por meio dessa fé na ação criadora de Deus. Ergam os olhos para o céu e observem quem criou tudo isso. Aquele que organiza e põe em marcha o exército das estrelas, chamando cada uma pelo nome. Tão grande é teu poder e tão firme é sua força que ninguém deixa de se apresentar. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Do céu e da terra, tudo que existe foi Deus quem criou. O universo todo, o céu e a terra, tudo é manifestação do poder criador do nosso Pai, tanto a beleza da criação como os acontecimentos da história, tanto a trovoada que mete medo, como a brisa da tarde que alivia e abranda. Tudo. Não é possível imaginar algo que não seja do céu e da terra. Onde quer que eu esteja, sempre me encontro na propriedade de meu Pai. Em qualquer lugar do mundo, estou sempre em casa. Essa fé renovada do povo no Deus Criador abriu um novo horizonte, cujo alcance para a vida só se compara com o horizonte que a ressurreição de Jesus abriu para os discípulos desanimados no domingo da Páscoa. Essa fé ajudou o povo exilado a superar o desânimo do cativeiro e a renovar a fé, a esperança e o amor. Gerou toda aquela renovação que até hoje transparece nos capítulos 40 a 66 do livro do profeta Isaías e em tantos outros escritos da Bíblia daquela época. Espero você no próximo vídeo e que Deus nos abençoe. Até lá! Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo e este é o quarto vídeo da série O Credo, 12 artigos sobre a nossa fé. No vídeo de hoje, falaremos sobre o segundo artigo do Credo Apostólico, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Jesus. Jesus foi o nome que o anjo Gabriel tinha indicado para o filho de Maria. É o nome que ele recebeu no 7º dia após o seu nascimento, o dia de sua circuncisão. O nome civil era Jesus, filho de José de Nazaré. Por esse nome, ele era conhecido pelo povo. O nome Jesus é a forma grega do nome Josué. Significa Deus salva ou salvação de Deus. Josué foi o sucessor de Moisés. Depois dos 40 anos no deserto, foi ele quem ajudou o povo na travessia do Rio Jordão e o introduziu na Terra Prometida. O fato de Maria e José terem dado o nome de uma pessoa tão importante na história do povo de Deus revela neles uma consciência muito clara de pertença ao povo de Israel
e uma vontade grande de querer colaborar com Deus na realização de seu plano de salvação. Cristo. A palavra Cristo tem origem grega, significa ungido. Em hebraico se dizia Messias. É o título que indica a missão que Jesus realizou e pela qual ele é conhecido e amado até os nossos dias. Ele mesmo se apresenta assim ao povo de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O título Cristo tornou-se tão comum que quase se tornou nome próprio. Para muitos, tanto faz chamá-lo de Jesus ou de Cristo. Aliás, são muitos os nomes que Jesus recebeu e continua recebendo. Os primeiros cristãos procuravam no Antigo Testamento nomes e títulos para expressar o que Jesus significava para eles. Até hoje é assim. Quanto mais amada, mais nomes a pessoa recebe. Passando o pente pelo Novo Testamento, você descobre que Jesus recebeu muitos nomes e títulos. Apenas o Evangelho de João traz mais de 45 títulos, nomes e adjetivos para Jesus. O mesmo vale para os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e para os outros escritos no Novo Testamento. Seu único filho, para aprofundar sua fé de que em Jesus realizaram as promessas, os primeiros cristãos liam o Antigo Testamento como sendo uma grande profecia que lhes falava de Jesus. Foi por meio da meditação de alguns textos do Antigo Testamento sobre a sabedoria de Deus que eles chegaram a essa formulação tão bonita de Jesus como Filho único de Deus. Eis o texto do Antigo Testamento no qual a própria sabedoria se apresenta a si mesma como gerada por Deus. Os primeiros cristãos liam este texto do livro dos Provérbios como sendo o retrato com que o próprio Jesus se apresenta para nós, dizendo: Yahvé me criou, primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punha um limite ao mar, e as águas não ultrapassavam seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, como mestre de obras. Eu era seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença, brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 31. Esse e outros textos do Antigo Testamento ajudaram os primeiros cristãos a verbalizar e a aprofundar o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eis como Paulo, orientado por esses textos do Antigo Testamento e por sua experiência pessoal de fé, apresenta Jesus para a comunidade de Colossos e para todos nós. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Nosso Senhor. Nosso Senhor é de todos os nomes de Jesus o que mais impressionava os primeiros cristãos. Eis o que escreve Paulo a respeito desse nome. Deus exaltou Jesus grandemente
Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome Senhor tem uma longa história. O nome com que o próprio Deus se apresenta a si mesmo é Yahvé. Inúmeras vezes ele apresenta: Eu sou Yahvé. Este é o meu nome para sempre, e sob este nome eu serei lembrado de geração em geração. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. O nome Yahvé aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Significa: estou com você. Deus conosco, Emanuel. Para evitar que esse nome sagrado fosse pronunciado levianamente, os judeus combinaram de ler Senhor, em hebraico, Adonai, todas as vezes onde na Bíblia lê-se a palavra Yahvé. Aplicando esse nome Senhor a Jesus, os primeiros cristãos expressavam sua fé de que Jesus é a prova definitiva de que Deus continua sendo Yahvé, Deus conosco, Emanuel, nosso Senhor. Nem todas as Bíblias traduzem esse nome de Deus da mesma maneira. Algumas escrevem Javé, outras escrevem Yahvé com I ou simplesmente Yahvé com Y. A grande maioria escreve Senhor. É por isso que nós aqui no Brasil chamamos Jesus de Nosso Senhor. Além do nome Senhor, os 4 títulos de Jesus que mais aparecem no Novo Testamento e que mais expressam a fé dos primeiros cristãos são Cristo, Salvador, Servo e Filho do Homem. Eles exprimem e verbalizam 4 aspectos da missão de Jesus: realizar as promessas dos profetas, ser Cristo, salvar a humanidade, ser um Salvador, servir aos irmãos, servo de Deus, humanizar a vida, Filho do Homem. No fim, o título que vai ser resumo de tudo é Filho de Deus. Nós encerramos este nosso 4º vídeo por aqui. Desejo que Deus os abençoe, que possa abençoar a todos nós, e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 5º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé, que trata do Credo Apostólico. Neste vídeo falaremos do 3º artigo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Foi concebido. Jesus não caiu pronto do céu. Ele é igual a nós em tudo, menos no pecado. Como todos nós, ele foi concebido, ficou 9 meses crescendo no ventre de Maria, sua mãe, e nasceu. Você pode analisar esses fatos da vida de Jesus com um olhar comum, sem a fé nos olhos. E você também pode analisá-los com o olhar da fé. É o que faz o evangelista Mateus quando descreve a concepção de Jesus e a atitude de José. Ele conta como o mistério do plano de Deus foi se realizando em Maria e como Deus ajudou José a aceitar a gravidez de sua esposa. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la, sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo de todos os seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho. José deu a ele o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículos 19 a 25. Pelo poder do Espírito Santo, diz o livro de Gênesis: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. O Espírito de Deus animou por dentro a palavra de Deus e o mundo foi criado. Esse mesmo Espírito Criador que atuou na primeira criação, atuou na nova criação em Maria, a mãe de Jesus. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18. E o Verbo se fez carne. João 1, versículo 14. Nasceu. De novo, a insistência na humanidade de Jesus. Ele não apareceu já pronto no meio de nós. Nasceu, igual a todo mundo e qualquer outro ser humano. Como todos nós, crescia em sabedoria, em tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Como todos nós, o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Ao longo dos 2000 anos de história, desde Cristo até hoje, cada vez que surgiam tentativas para diminuir a humanidade ou a divindade de Jesus, os cristãos se reuniam em concílio ecumênico para combater, como heresia, as ideias que tentavam diminuir, seja a humanidade de Jesus, seja a sua divindade. Da Virgem. A expressão nasceu da Virgem Maria vem de longe, desde o Antigo Testamento, desde os tempos do rei Acás. Acás tinha mandado a esperança de seu povo, quando sacrificou ao falso deus Baal seu único filho, que devia dar continuidade à dinastia de Davi. Matando seu filho, ele deixou o povo sem futuro. O profeta Isaías tentou animá-lo, mas Acás já não foi capaz de crer em Deus, conforme Isaías capítulo 7, versículos 10 a 12. Aí Isaías disse a ele: a jovem virgem concebeu e dará à luz um filho, e tu o chamarás pelo nome de Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Como se quisesse dizer: Deus não nos abandonou, pois um outro filho já está a caminho para nascer. O Evangelho de Mateus diz que estas palavras de Isaías realizaram o nascimento de Jesus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco, conforme Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. E Lucas complementa: para Deus nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1, versículo 37. Maria. O Evangelho de Lucas afirma com certa solenidade: e o nome da Virgem era Maria. Lucas capítulo 1, versículo 27. Maria, ou Miriam, era o nome da irmã de Moisés. Com Jocabede, a mãe, e com a ajuda da princesa egípcia, Maria salvou a vida de Moisés, seu irmão mais novo. Diz a Bíblia: a filha do faraó recolheu Moisés e o criou como seu próprio filho. Assim, Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso no falar e no agir. Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Desse modo, graças à iniciativa e à esperteza de Maria, sua irmã, Moisés foi preparado para realizar sua missão como libertador do povo de Deus. Jesus é o novo Moisés, o novo libertador, que nasceu graças à disposição de Maria, sua mãe, que disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Conforme Lucas, capítulo 1, versículo 38. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha sido proveitoso para você que vem acompanhando esta série. Que Deus nos abençoe e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 6º vídeo de nossa série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. No vídeo de hoje falaremos especificamente do 4º artigo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Padeceu. Ao dizer
que Jesus padeceu, o credo evoca a profecia do servo sofredor, que está lá em Isaías capítulo 52. Várias vezes, o próprio Jesus havia dito que ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, mas os discípulos não foram capazes de entender esse sofrimento. Pedro chegou a dizer: Deus, não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus respondeu: Afasta-te de mim, Satanás, conforme Mateus, capítulo 16, versículos 22 e 23. Na Bíblia, Satanás ou Satã é aquele que desvia uma pessoa do caminho de Deus. Jesus procurou ajudar os discípulos a entenderem melhor o caminho de Deus. Na transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João, ele conversou com Moisés e Elias sobre a sua paixão e morte em Jerusalém. Assim, ficou claro para eles que tanto a lei como a profecia confirmavam Jesus em sua missão e mostravam que o caminho para a glória da transfiguração passa pela cruz. Mas os 3 discípulos estavam dormindo, conforme Lucas, capítulo 9, versículo 32. Não é fácil acreditar no valor libertador do sofrimento. Sob Pôncio Pilatos. Pilatos teve tudo a ver com a história da paixão e morte de Jesus na cruz, pois Jesus foi condenado e executado pelo Império Romano, cujo representante oficial era Pilatos, que mandou escrever na cruz, em 3 idiomas diferentes, a causa da condenação. INRI: Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A condenação de Jesus foi feita a pedido das autoridades do povo judeu, que insistiram com Pilatos para que condenasse Jesus. Pilatos acabou atendendo o pedido deles e lavou as mãos, conforme Mateus, capítulo 27, versículo 24. A mulher de Pilatos ainda tentou demovê-lo, conforme Mateus, também no capítulo 27, versículo 19. O povo judeu gostava de Jesus e nunca teria pedido a sua morte. Foi exatamente o fato do povo gostar tanto de Jesus que o levou a ser crucificado. O pedido das autoridades judias com relação à sua condenação e sua crucificação era por conta de sua popularidade junto à população. Mas a responsabilidade última era do Império Romano, representado por Pilatos. Foi crucificado. A morte na cruz era um terrível castigo, criado pelo Império Romano para dissuadir qualquer um a querer rebelar-se contra o poder central do imperador. Uma pessoa condenada à morte de cruz era flagelada e maltratada pelos soldados. A flagelação dos judeus era de 40 batidas menos uma. A flagelação dos romanos era sem limites, até o soldado cansar de bater. Depois da flagelação, o condenado devia carregar a cruz até o lugar chamado Calvário, onde era suspenso na cruz. Ficava aí, exposto, totalmente nu, com terríveis dores, até morrer asfixiado. O corpo ficava pendurado na cruz até apodrecer ou ser comido por animais. Só se podia tirar o corpo com licença do governador. José de Arimateia teve a coragem de pedir licença a Pilatos e colocou o corpo de Jesus em um túmulo novo, como vemos em Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram a Jesus, conforme Marcos capítulo 15, versículo 25. Jesus morreu às 3 horas da tarde, conforme Marcos capítulo 15, versículo 33. Ficou 6 horas agonizando na cruz. Em algumas das antigas imagens da cruz, vemos uma pequena caveira pregada na madeira, bem embaixo dos pés de Jesus. A caveira simbolizava a caveira de Adão, que assim recebia as gotas do sangue redentor que caíam dos pés de Jesus. Aquela caveira de Adão é a caveira de todos nós. O sangue de Jesus nos liberta. Morto. É significativa a insistência dos evangelhos em afirmar que Jesus morreu. É que alguns achavam que Jesus, sendo Deus, não podia morrer. Mas os 4 evangelhos insistem em dizer que Jesus morreu.
Mateus, capítulo 27, versículo 50, Marcos, capítulo 15, versículo 37, Lucas, capítulo 23, versículo 46 e João, capítulo 19, versículo 30. O Evangelho de João ainda acrescenta que um soldado com a lança perfurou o lado de Jesus. A carta aos Hebreus diz: durante sua vida na terra, Cristo fez orações e súplicas a Deus, em alta voz e com lágrimas, ao Deus que o podia salvar da morte. E Deus o escutou, porque ele foi submisso. Embora, sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente por meio de seus sofrimentos. E depois de perfeito, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. A carta diz ainda que Jesus invocou a Deus, que o podia salvar da morte, e que Deus o escutou, porque ele foi submisso. Por isso, alguns diziam que a morte de Jesus era apenas aparente, o que ficou conhecido na teologia como docetismo. Mas Deus não impediu a morte, pelo contrário, ele transformou a morte de Jesus em ressurreição. Paulo escreve aos cristãos da comunidade de Filipos: Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Faz parte da profissão de nossa fé, crer na morte de Jesus. Negar sua morte seria negar a sua humanidade. Sobre o termo sepultado. A sepultura evoca a palavra de Deus a Adão. Você é pó e para o pó voltarás. Conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Deus se fez carne em Jesus e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Jesus viveu nossa vida, morreu nossa morte. Seu corpo, como o corpo de todo ser humano, foi sepultado, entregue à terra. Jesus disse a respeito de sua própria morte: eu garanto a vocês, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará sozinho, mas se morre, produz muito fruto. João, capítulo 12, versículo 24. Mistério de nossa fé. Desceu à mansão dos mortos. É importante compreendermos a visão naquela época que o povo de Israel tinha da vida após a morte. Eis o salmo de um moribundo daquela época que rezava: sou visto como quem baixa para a cova, tornei-me homem sem forças, tenho minha cama entre os mortos como as vítimas que jazem no sepulcro, das quais já não te lembras porque foram arrancadas da tua mão. Jogaste-me no fundo da cova, em meio às trevas do abismo. Teus furores me cercam como água o dia todo, e todos juntos me envolvem de uma vez. Tu afastas de mim meus parentes e amigos, e as trevas são minha companhia. Salmo 88, versículos 5 a 8 e 18 e 19. Segundo esse salmo, os falecidos desciam no Sheol para viver entre os mortos. Muitos são os nomes para designar o local dos mortos: Sheol, Geena, Hades, Inferno, Abismo, Tumba, Sepulcro. A mansão dos mortos era o lugar onde, segundo a crença dos primeiros cristãos, a humanidade ficaria aguardando a ação salvadora de Jesus. Jesus, o primogênito de Maria, o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criatura, é também o primogênito dentre os mortos. Descendo à mansão dos mortos, ele foi abrir a porta e, subindo, levou-os consigo para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Encerramos este vídeo por aqui. Que Deus nos abençoe e aguardo você no nosso próximo vídeo. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 7º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Neste vídeo falaremos sobre o 5º artigo: ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O termo ressuscitou, voltou a viver. A notícia da ressurreição foi transmitida por meio do testemunho das mulheres, às quais Jesus apareceu primeiro
e as quais deu a ordem de levar a notícia para os demais, conforme Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Até então, a morte era o limite. Nunca ninguém havia conseguido transpor essa barreira. Há um salmo que diz: o homem não pode comprar seu próprio resgate, nem pagar a Deus o preço de si mesmo. É tão caro o resgate da vida que nunca bastará para ele viver perpetuamente sem nunca ver a cova. Salmo 49, versículos de 8 a 10. Jesus já havia falado várias vezes que seria morto e que iria ressuscitar. Em Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, mas os discípulos não entendiam sua fala sobre a ressurreição, ultrapassava o entendimento deles. O mesmo aconteceu com os filósofos de Atenas, quando o apóstolo Paulo falou com eles sobre a ressurreição dos mortos. Mas Jesus ressuscitou, quebrou a barreira, voltou a viver. A morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está tua vitória? Carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. Voltou a viver, sim, mas em condição que se encontra totalmente diferente da condição anterior à sua morte. Jesus, agora, aparece e desaparece sem as limitações de antes. É difícil para nós entendermos uma das expressões que os primeiros cristãos utilizavam para explicar esse fenômeno. O termo metamorfose, transfiguração. Nós encontramos esse termo em Mateus 17 e Marcos 9. A palavra vem da biologia. A lagarta se fecha no casulo. Lá dentro, ela faz a metamorfose, a transformação, e surge então como borboleta. Ao entrar no casulo, ela não sabe como será sua condição após sair de lá. Nós também, entrando no casulo do túmulo, sabemos que vamos ter um corpo transfigurado, um corpo espiritual, conforme a primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 44, com as perfeições do corpo glorioso do Cristo ressuscitado. Mas, por ora, não sabemos como será esse nosso corpo ressuscitado, vivendo na eternidade. É um mistério de nossa fé. Ao terceiro dia, Jesus havia dito várias vezes que ressuscitaria depois de 3 dias. Vemos isso em Marcos, capítulo 8, 9, capítulo 10. E qual é, afinal, o significado desse terceiro dia na formulação do 5º artigo do Credo? É para dizer que Jesus realizou a profecia de Oséias. Os primeiros cristãos se esforçavam em mostrar como tudo tinha acontecido conforme as Escrituras. O profeta Oséias havia dito: venham, voltemos a Yahvé. Ele nos despedaçou, mas ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas ele vai atar nossa ferida. Em 2 dias ele nos fará reviver, e no terceiro dia nos fará levantar, e passaremos a viver na sua presença. Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Anunciando que Jesus ressuscitou no terceiro dia, os cristãos mostravam como o plano de Deus estava se realizando. Subiu aos céus. Jesus subiu aos céus à vista de todos e desapareceu. Lucas, capítulo 24, versículo 51, Atos, capítulo 1, versículo 9. Aqui não se trata de um voo aéreo em direção às nuvens que poderia ser filmado. Trata-se sim de uma nova condição de vida na qual Jesus agora se encontra. Subir aos céus é desaparecer em Deus. Evoca o arrebatamento do profeta Elias em um redemoinho, que vemos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Lembra Enoque, que andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Vemos em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Era uma maneira para dizer que Jesus voltou para sua origem divina junto ao Pai, a fim de realizar a promessa que havia feito. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. João, capítulo 14, versículos 18 a 28. Eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito
não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. João 16:13. O próprio Jesus rezava ao Pai: Saí de junto de ti e volto a ti, Pai Santo. João 17, versículos 8 a 11. O novo estado de vida em que Jesus agora se encontra traz em si uma promessa para nós. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. João, capítulo 17, versículo 24. Está sentado à direita de Deus. Deus é o juiz. Ele está sentado no alto do seu trono. Ao lado esquerdo do juiz está o promotor, aquele que acusa, chamado Satã ou Satanás. Ao lado direito está o defensor, o advogado, chamado Goel. Diante do juiz está o acusado, a humanidade, todos nós. O juiz, depois de escutar a acusação do promotor e a defesa do advogado, costuma pronunciar a sentença. Mas ocorreu aqui um imprevisto. Jesus, por conta da sua morte na cruz, anulou a acusação que pesava contra nós, pagou nossa dívida e, ressuscitando, esvaziou o poder do acusador. Conforme Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Por isso, Satã, o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus, foi expulso. Vemos isso explícito no texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Não se encontrou mais lugar para ele no céu, diz Apocalipse 12, versículo 8. Miguel, com seus anjos, expulsou-o do mundo lá de cima. Agora, tudo está pronto para o julgamento, para o juízo final. Julgamento totalmente diferente, sem promotor, sem acusação, e Jesus, o advogado, será o juiz, como diz o 6º artigo de nosso credo. Quantas vezes no passado não se colocava medo no povo, ameaçando-o com a sentença do juízo final? Medo por quê? É que tínhamos esquecido que no juízo final não haveria promotor que acusa, nem acusação que nos condena, e onde o próprio Jesus, nosso advogado, será o juiz, indicado por Deus, para julgar os vivos e os mortos. Será um julgamento diferente. Pai Todo-Poderoso. É a segunda vez que o credo apostólico menciona o termo Pai Todo-Poderoso. Esse poder do Pai Todo-Poderoso, Senhor da vida e da morte, já se tinha manifestado em Jesus naqueles 3 anos em que ele andou pela Galileia. Anunciando a boa nova de Deus, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, devolveu a vida ao filho único da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Esse mesmo Jesus torna-se agora nosso juiz. O Pai Todo-Poderoso entregou o julgamento a Jesus, nosso advogado. Com outras palavras, a justiça será orientada pela misericórdia do Pai, o Deus da vida, o defensor do povo, vai ser assim o nosso juiz. Assim, Deus Pai o decretou. Terminamos o vídeo por aqui. Espero que tenha sido agradável até esse momento. Que Deus nos abençoe e eu encontro no próximo vídeo. Até lá! Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 8º vídeo de uma série denominada O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Neste vídeo falaremos do 6º artigo do Credo Apostólico, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. De onde há de vir? Jesus subiu aos céus, mas voltará e voltará como juiz para julgar os vivos e os mortos. Os primeiros cristãos achavam que o retorno de Jesus estava próximo e aconteceria ainda durante suas vidas. Mas demorava muito e alguns deles se queixaram. A 2ª carta de Pedro responde dizendo que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos iguais a um dia. Havia muita discussão sobre o dia de retorno de Jesus e do juízo final. Jesus, ele mesmo já havia esclarecido. Quanto a esse dia,
e a essa hora ninguém sabe nada, nem os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai é quem sabe. Estamos esperando até hoje. Antes do ano 2000 já se dizia: de 1000 passou, de 2000 não passará. No entanto, já passamos mais de 20 anos do ano 2000 e ele ainda não voltou. Você pode se perguntar: então como devo entender o retorno de Jesus? Jesus já voltou. Ele volta sempre, todos os dias, a toda hora, de muitas maneiras. Mas a gente não o percebe, nem se dá conta, por falta do colírio da fé nos olhos. Diz o Evangelho de João: a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a receberam. Muitas pessoas querem saber: se Jesus já voltou, onde é que posso encontrá-lo? Até no juízo final ainda haverá gente que vai perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? A resposta que vão receber continua sendo a mesma que Jesus deu. Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. E ainda há gente que pergunta: quando é que Jesus vai voltar? É o colírio da fé nos olhos que ajuda a perceber o retorno, a presença e os apelos de Jesus na vida. O julgamento, o juízo final, já está acontecendo. E o confirmamos em nossas celebrações. Ele está no meio de nós. A julgar. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Jesus vem para julgar, não vem para condenar. Ele mesmo diz: eu não condeno quem ouve minhas palavras e não obedece a elas, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras já tem seu juiz. A palavra que eu falei será seu juiz no último dia. Conforme João, capítulo 12, versículos 47 e 48. Jesus não condenou a mulher adúltera. Ele disse: nem eu te condeno. Conforme João, capítulo 8, versículo 11. No juízo final, ele não julga nem condena, mas apenas separa as pessoas de acordo com o modo de viver de cada uma delas. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 33. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Os vivos e os mortos. Jesus ressuscitado é o juiz supremo dos vivos e dos mortos. Como entender essa afirmação? Pois os vivos e os mortos são muitos bilhões de seres humanos que nasceram e viveram desde que a raça humana surgiu e apareceu nesse nosso planeta. A maior parte deles nunca ouviu falar de Jesus. Como então entender que Jesus vem como juiz para julgar os vivos e os mortos? Jesus não se impõe, não julga e nem condena. Não procura vencer com argumentos da razão ou da força para se impor e pedir submissão. Ele não quer vencer. Ele procura convencer. Sem ter autoridade, ele falava com autoridade, diferentemente das autoridades daquela época, como podemos ver em Marcos, capítulo 1, versículos 22 a 27. Ele convence pelo testemunho.
irradia amor. Para Jesus, o que vale é a defesa dos direitos humanos. Ele preservou, defendeu e incentivou a vida, defendendo os valores humanos, e não preceitos doutrinários. Ele disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus comunicava uma imagem de Deus que tocava em algo que existe no mais fundo do coração de todo ser humano. Jesus foi tão humano como só Deus pode ser humano. Sua profunda humanidade arrasta e convence os que, como ele, procuram ser humanos. Diante dele, caem nossas máscaras e aparece a verdade. Quem é pela verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 37. Espero que tenha gostado deste vídeo e nos vemos em breve nos próximos vídeos. Que Deus nos abençoe e até logo. Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 9º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Neste vídeo, trataremos do 7º artigo do Credo Apostólico. Creio no Espírito Santo. No Espírito, a formulação do 7º artigo do Credo é bem curta. Creio no Espírito Santo. Nada mais. No primeiro artigo, falando do Pai, o Credo diz: Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para formular o conteúdo da fé a respeito de Jesus, o Filho, o Credo usa 5 artigos, do 2º ao 6º. Aqui, a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Credo não explicita nada. Apenas diz: Creio no Espírito Santo. Apesar de curto, trata-se de um conteúdo muito abrangente. A palavra Espírito traduz a palavra grega pneuma e a palavra hebraica ruá, que podem significar vento, espírito, hálito, sopro, ar, respiração. A ação do Espírito é como a respiração. Sabendo ou não, você respira o tempo todo sem se dar conta. Se não respirasse, mesmo que fosse por 10 minutos, você estaria morto. Sem o Espírito Santo de Deus, nada subsiste, nada sobrevive. A experiência da vida no Espírito foi de uma total novidade para os primeiros cristãos. Foi como uma nova criação, um novo nascimento, uma verdadeira ressurreição. Compenetrou toda a vivência da fé das primeiras comunidades. Essa novidade ainda transparece na maneira de Lucas descrever o começo da história da Igreja. Escrito durante os anos 80 ou 90 depois de Cristo, o livro dos Atos dos Apóstolos ainda permite perceber como os cristãos, a uma distância de 40 a 50 anos, guardavam uma imagem muito viva da ação do Espírito no início da Igreja. A ação do Espírito aparece mais de 60 vezes, e a ele se atribui tudo, desde o documento do primeiro concílio ecumênico até o rumo das viagens dos missionários. Então, um pequeno resumo das ações do Espírito. O Espírito é a força que desce do alto, provoca uma mudança radical nos discípulos e os transforma em testemunhas vivas de Jesus para o mundo todo. Vemos em Atos, capítulo 1, versículo 8. A descida do Espírito no dia do Pentecostes é como um novo batismo, prometido pelo Pai, garantido por Jesus e enviado por Ele. O Espírito é ventania forte em forma de línguas de fogo, toma conta das pessoas, faz com que soltem a língua e anunciem as maravilhas de Deus. Comunica coragem para anunciar a boa nova e faz perder o medo. Confere uma nova identidade como testemunhas vivas de Jesus. Receber o Espírito é a nova porta que introduz as pessoas no povo de Deus, na comunidade, sejam elas judias ou gregas. Ter o dom do Espírito é condição para se exercer a diaconia, o ministério, os serviços. As comunidades são cheias da consolação do Espírito e da alegria. A identificação do Espírito com a comunidade é tal que mentir à comunidade é o mesmo que mentir ao Espírito Santo. A experiência da vida no Espírito era tão forte e atraente que algumas pessoas queriam adquirir o dom do Espírito por meio de dinheiro.
O Espírito é conferido pelo batismo, pela imposição das mãos, pela oração. A oração provoca até um novo Pentecostes. O Espírito também se manifesta sem intermediário e provoca surpresa e revisão no rumo da comunidade, como no caso da conversão de Cornélio. Há pessoas em que a presença do Espírito é mais atuante. O caso de Pedro, Estevão, Barnabé, Ágabo, Paulo, Apolo. Pelo Espírito, os discípulos têm o pressentimento do que vai acontecer. O Espírito Santo faz de tudo, desde a redação do documento final do concílio até a definição do roteiro de viagem dos missionários, faz com que Estevão tenha coragem de ir para o martírio, manda Pedro ir para a casa de Cornélio, conversa com Felipe e o leva de um lugar para outro, fala na comunidade apontando um novo rumo de ação, envia Paulo e Barnabé em missão, anima Paulo a tomar a decisão de voltar para Jerusalém, coloca pessoas para coordenar a comunidade. Essa descrição da vida no Espírito revela duas coisas aparentemente opostas entre si. Por mais extraordinária que tenha sido, a experiência do Espírito Santo nas primeiras comunidades estava encarnada em ações ordinárias e comuns na vida de todos os dias. Falar, rezar, caminhar, viajar, orientar, cantar, criticar, decidir, ficar alegre, crescer, anunciar, servir, etc. Com outras palavras, essa maneira de Lucas descrever os fatos sugere que o aspecto extraordinário da presença atuante do Espírito está escondido no ordinário da vida de cada dia, e é lá que deve ser descoberto pelo olhar da fé. No caso de uma pessoa recusar o ordinário e querer insistir apenas no extraordinário ou no mágico, ela é criticada e até condenada, como foi o caso de Simão Mago e da comunidade de Corinto. Por isso, as descrições da ação do Espírito na vida das comunidades devem ser vistas não como fotografias, mas como raio-x. Isso quer dizer, o olhar de fé dos cristãos descobre o que o olho nu não percebe, descobre no ordinário e comum da vida a ação extraordinária do Espírito de Deus. O Espírito também é simbolizado pela água viva. Se alguém tem sede, venha a mim, e aquele que acredita em mim, beba. É como diz a Escritura, do teu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso, referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem nele. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E na conversa com a samaritana, Jesus esclarece: a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Santo. Na última ceia, Jesus rezou ao Pai pelos discípulos: santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. João, capítulo 17, versículos 17 a 19. Por sua obediência, até a morte, e morte na cruz, Jesus se santificou, fazendo de si mesmo uma doação total. O Espírito Santo de Deus é essa doação que ele fez de si, e é esse espírito de doação que ele comunica para nós, para que nós também nos santifiquemos. E a única maneira para conseguir o dom do Espírito é a oração. O Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Nos séculos seguintes, a afirmação do credo a respeito do Espírito Santo foi se ampliando, associando a ação do Espírito com a palavra criadora de Deus e com sua ação ao longo da história. Eis o texto do credo niceno-constantinopolitano, século IV. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Que Deus nos abençoe e o aguardo para o nosso próximo vídeo. Até lá! Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo e este é o 11º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé, que trata do credo apostólico.
Neste vídeo falaremos a respeito do 9º artigo que diz na comunhão dos santos. A definição de comunhão dos santos que podemos encontrar está em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Então nós temos aqui 4 características da comunhão: o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, o partir do pão e as orações. Vamos falar um pouquinho então da primeira característica, o ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos indica o quadro de referências da vida da comunidade. Não se trata de uma doutrina a ser decorada, nem um catálogo de dogmas para serem aceitos, mas é uma nova interpretação da vida, uma nova interpretação da Bíblia, a partir da experiência que os apóstolos tiveram da ressurreição de Jesus. Os primeiros cristãos precisaram ter a coragem de romper com a doutrina dos escribas, dos doutores da época, e seguiram então as instruções desses primeiros 12 trabalhadores, pessoas simples, sem instrução, como está lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. Esta é a primeira característica, então, seguirmos o ensinamento dos apóstolos. A segunda característica do termo comunhão é a comunhão fraterna, que indica o ideal de vida em comunidade. Então, o termo comunhão, do grego koikonia, nasce no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e se traduz no gesto da partilha dos bens. Então, os primeiros cristãos eles colocavam tudo em comum, todos os seus bens em comuns, a ponto de não haver mais necessitados entre eles. E assim eles conseguiam cumprir a lei de Deus, que dizia: entre vocês não pode haver pobre. Essa afirmação está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 4. Então a partilha ela indica a atitude de quem não se considera dono dos bens que possui. O nosso ideal é chegar a uma partilha não só dos bens, mas dos sentimentos, a ponto de todos se sentirem um só coração e uma só alma, de fato todos irmanados. E chegarmos a uma convivência que supere todas as barreiras de religião, de classe, de sexo, de raça, etnia. Essa comunhão é sagrada, ela não pode ser profanada, e quem abusa dela em benefício próprio morre para essa comunidade. E essa é a lição que nós temos no episódio de Ananias e Safira, que nós vemos em Atos, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11, que vale a pena fazer a leitura. A terceira característica que temos da comunhão é o partir do pão. A partilha do pão indica a fonte de vida em comunidade. A fração do pão lembra as vezes que Jesus partilhava o alimento com os discípulos e entre os pobres. Lembra as 2 vezes que ele realizou a multiplicação de pães para o povo. Lembra o gesto de partilha que abriu os olhos dos discípulos de Emaús. A partilha do pão significa, sobretudo, o gesto supremo do amor sem fim, a Eucaristia, a comunhão com o sangue e o corpo de Cristo, a Páscoa do Senhor, a memória de sua morte e de sua ressurreição. A fração do pão era realizada nas casas e não nos templos. Era a liturgia em espírito e em verdade, conforme João, no capítulo 4, versículo 23. Muitas vezes, porém, essa realidade ficava abaixo do ideal. O apóstolo Paulo criticou os abusos que ocorriam na comunidade de Corinto, que nós podemos ver, também cabe a leitura, em 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos de 18 a 34. A quarta característica, então, da comunhão são as orações. A participação em orações indica o ambiente da vida em comunidade. Os apóstolos tinham uma dupla tarefa, conforme Atos,
capítulo 6, versículo 4. Permanecer assíduos à oração e ao ministério da palavra. A oração dava força para eles, para viverem unidos entre si e junto a Deus, sobretudo no momento das perseguições. A palavra, a escritura sagrada, era o livro de cabeceira, a gramática para poder ler e entender o que Deus estava falando pelos fatos da vida. Era a luz que iluminava o caminho desses homens. Quando perseguidos, eles rezavam e liam a Bíblia. Faziam como Jesus, que pela oração enfrentou a tentação, pela oração esses seguidores provocaram um novo Pentecostes. Apesar de seguirem um ensinamento diferente do tradicional, os primeiros cristãos não romperam com os costumes de piedade do povo judeu. Continuaram frequentando o templo e eram conhecidos como o grupo que se reunia no pórtico de Salomão. E, em geral, a sociedade os elogiava muito, como podemos ver no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 12. O 9º artigo, ele também trata dos santos. Então, ele fala da comunhão dos santos. Trata-se, então, da comunhão de todos os santos, tanto os da terra quanto os dos céus. Quando nos referimos a santos, não são só aquelas pessoas que foram canonizadas pelas autoridades eclesiásticas. Chamamos de santos todos aqueles que procuram viver bem a vida, de acordo com os mandamentos de Deus, participando na santidade divina e que podem ser então chamados de santos ou santas. O apóstolo Paulo escreveu para os membros da comunidade de Corinto: todos os santos mandam abraços para vocês. E na carta aos Colossenses ele os chama de santos e amados por Deus. Foi graças a essa santa fidelidade dos homens e das mulheres do Antigo Testamento que Jesus pôde nascer na plenitude dos tempos e realizar para nós as promessas de Deus. Crer na comunhão dos santos não é tão difícil, especialmente se nós falamos da comunhão dos santos dos céus. Porém, é mais difícil entrar e viver na comunhão com os santos da terra. A comunhão com os santos da terra depende de 2 fatores: você aceitar a comunidade e a comunidade aceitar a você. Depois de sua conversão, Paulo quis entrar em comunhão, mas a comunidade de Jerusalém teve dificuldade em aceitá-lo, pois ele havia sido um perseguidor da igreja. Barnabé, então, se fez de mediador e ajudou tanto a Paulo como a comunidade para que pudesse acontecer a comunhão entre os dois. Sem a ajuda de Barnabé, Paulo não teria conseguido viver em comunhão. Que Deus nos ajude, então, a sermos muitos Barnabés em nossas comunidades de fé, permitindo, possibilitando, facilitando a comunhão entre todos os santos. Espero que tenha gostado do vídeo. Teremos mais alguns vídeos na sequência. Que Deus nos abençoe e até a próxima edição com mais um vídeo desta série, o Credo, os 12 artigos de nossa fé. Até lá! Olá, tudo bem? O meu nome é João Paulo. Este é o 12º vídeo de uma série denominada o Credo, os 12 artigos de nossa fé, que trata do credo apostólico. E nesse vídeo em específico nós vamos falar do 10º artigo do credo apostólico, na remissão dos pecados. A palavra remissão tem a ver com a ideia de resgate a ser feito segundo a antiga lei do Goel. No Antigo Testamento, caso alguém, por algum motivo de pobreza ou de dívidas, perdesse suas terras ou fosse vendido como um escravo, o parente mais próximo ou o irmão mais velho, chamado Goel, deveria entregar tudo de si para pagar a dívida e assim realizar a remissão ou resgate desse indivíduo, o irmão mais novo ou parente. E desse modo se evitava que a convivência comunitária fosse quebrada, fosse rompida,
E era isso que o povo esperava com o retorno do profeta Elias. Reconduzir o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para o dos pais. Ou seja, restaurar a vida em família e a vida em comunidade. O termo hebraico goel é tão rico que não tem uma tradução perfeita em nosso idioma. Nas nossas Bíblias nós encontramos diversas traduções, diversos termos como resgatador, libertador, redentor, salvador, consolador, advogado, paráclito, defensor, parente próximo, primogênito, irmão mais velho, entre outros. Todos esses termos, de uma forma ou de outra, referem-se, então, à ação do goel, quando aplicada a Jesus. Jesus é o goel, o primogênito, o irmão mais velho da humanidade, que entregou sua vida para resgatar todos os seus irmãos e irmãs, vítimas da escravidão, tanto da religião opressora como do Império Romano e do Império Neoliberal que vemos hoje, para que nós possamos novamente viver em liberdade. Remissão dos pecados. Então, quando falamos dos pecados, se diz da remissão dos pecados, existe o pecado e existem os pecados. A primeira carta de João fala de pecado que conduz à morte e de pecado que não conduz à morte. Nós vemos lá em 1 João, no capítulo 5, versículos 16 e 17. O pecado que conduz à morte é aquele que nega o projeto de Deus, nega Jesus, nega tudo e mata o batismo. O pecador rompe com a fraternidade e se coloca fora da vida da comunidade e não quer mais saber nem de Deus, nem de perdão. O pecado que não conduz à morte são os pecados que ofendem a fraternidade, mas não rompem com Deus, não rompem com o projeto de Jesus. O pecador não rompe, então, a fraternidade nem se coloca fora da fraternidade. Esses pecados revelam nossa fragilidade e fraqueza. É desses pecados que a Bíblia diz: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e que sua palavra não estará em nós. Meus filhinhos, eu lhes escrevo tais coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação por nossos pecados, e não só os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. 1 João, do capítulo 1, versículo 8, ao capítulo 2, versículo 2. A experiência do perdão que recebemos de Deus, então, deve levar-nos a perdoar o irmão que nos ofende. Jesus nos diz: se ele pecar contra ti 7 vezes em um só dia, e 7 vezes vier a você dizendo estou arrependido, você deve perdoá-lo. Está lá em Lucas, capítulo 17, Mateus, capítulo 6, no capítulo 18 de Mateus também. A experiência de amor de Deus que nos acolhe e perdoa levou Paulo, inclusive, a escrever: se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas junto com seu filho? Está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32. Então é importante que possamos reconhecer a grandeza que é poder perdoar, poder receber o perdão. E se cremos no sacrifício expiatório de Cristo, cremos no sacrifício de Jesus por toda a humanidade, é necessário acreditarmos que esse sacrifício abrange a universalidade dos homens e mulheres que passaram pela terra e que somente a Ele, Jesus o Cristo, cabe o papel de advogado, o papel de defensor e o papel também de julgador. A nós cabe, então, o papel de buscar sempre o perdão por nossos atos falhos
e oferecermos o perdão àqueles que falham para conosco. O vídeo termina por aqui, espero que tenha sido útil para você. Nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Até logo. Olá, tudo bem? O meu nome é João Paulo. Este é o 13º vídeo de uma série denominada O Credo, os 12 artigos de nossa fé, que trata do credo apostólico. Neste vídeo falaremos sobre o 11º artigo do credo apostólico, na ressurreição da carne. O que é a ressurreição? É chegar à plenitude da criação, voltar a viver, mas num corpo glorioso, corpo diferente, um corpo com outras condições que não as limitações que temos neste corpo material e biológico. Trata-se da mesma pessoa, com a mesma identidade, porém, a pessoa, após a ressurreição, como na situação de Jesus, toma agora a condição do corpo espiritual, como está ali escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. O apóstolo Paulo também faz um comentário a respeito da ressurreição aos fiéis de Corinto, por conta da sua dificuldade na crença na ressurreição. E ele diz: ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia, e também é vazia a fé que vocês têm. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro fruto dos que morreram. De fato, já que a morte veio por meio de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos receberão a vida. Também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 22. Da carne. A palavra carne indica nosso corpo. O verbo se fez carne, está lá em João, no 1º capítulo, versículo 14. É a nossa humanidade com toda a sua fraqueza e toda a sua limitação. Em Jesus, Deus assume nossa fraqueza, assume nossas limitações, assume a nossa morte. Ressuscitado, Jesus encontra-se em outra condição de vida, uma vida nova, sem as fraquezas, sem as limitações, sem a morte. Paulo diz que a semente da vida nova da ressurreição já está em nós, dando fruto abundante. Ele a compara com um perfume. Ele escreve: graças sejam dadas a Deus que nos faz participar de seu triunfo em Cristo e que, por meio de nós, espalha o perfume do seu conhecimento no mundo inteiro. De fato, diante de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. É a ação do Espírito que faz acontecer tudo isso em nós. Alguns compararam o perfume do Espírito com um frasco. Você só sente o perfume quando se abre o frasco e se toca o dedo no perfume. Fechado o frasco, desaparece também o perfume. O perfume do Espírito, quem o possui e o comunica, é apenas Jesus. Ele é o frasco. Durante os 3 anos de sua vida missionária, andando pela Palestina, ele abria o frasco muitas vezes, ressuscitou e curou muitas pessoas, e o povo pôde então experimentar o bom perfume. Por sua paixão e morte violenta na cruz, quebrou-se o frasco, e agora, por sua ressurreição, o perfume de Jesus se espalhou por todo o mundo por meio daqueles que nele acreditam e o seguem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Temos ainda mais alguns vídeos na série. Desejo que você possa também acompanhá-los. Agradeço por você ter acompanhado até aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o 14º vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Neste vídeo trataremos do 12º artigo do Credo Apostólico, na vida eterna. O termo vida está bastante presente nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
nós vemos o termo vida sendo expressado por Jesus diversas vezes, como por exemplo em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A preocupação de Jesus ao longo de seu ministério foi com a vida de seu povo. E possivelmente será também o critério que ele vai adotar no juízo final para a pessoa vir a ser admitida no reino. Em suas palavras, venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40. Eterna, vida eterna. A palavra eterna tem a ver com o tempo. Cronos, kairos. O primeiro é o tempo humano. O kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente, de maneira que não somos capazes de compreender o seu funcionamento, a sua lógica. E ao fim, então, do credo apostólico, todos nós concluímos as nossas afirmações com a palavra Amém. E ao dizer Amém, estamos afirmando: é isso, é verdade, assim seja, isso eu apoio. O credo apostólico não é uma oração, no sentido que normalmente nós temos uma oração. O credo apostólico, ele é a expressão da fé elaborada pelos cristãos nos primeiros tempos e que veio até nós pela tradição. Que Deus nos abençoe e até uma próxima. Tudo bem? Meu nome é João Paulo. Este é o último vídeo da série O Credo, os 12 artigos de nossa fé. Espero que você tenha acompanhado também os demais vídeos desta série, onde foram tratados os 12 artigos do Credo Apostólico. Buscamos, então, compreender as afirmações que estão contidas em cada um destes 12 artigos. E este vídeo faz uma conclusão acerca do Credo Apostólico. Então, o Credo Apostólico ele não é uma oração, embora muitas vezes as pessoas dentro dos espaços religiosos, dentro das igrejas, costumem fazer afirmações como vamos orar o Credo Apostólico, vamos rezar o Credo Apostólico. O Credo Apostólico ele é uma profissão de fé e não uma oração. Ele é um resumo da fé professada por aquele que o recita. Então, o credo ele se originou nos primórdios do cristianismo, ele não abarca questões teológicas posteriores, questões cristológicas posteriores, como a divindade de Jesus Cristo, a divindade do Espírito Santo, de maneira que ele é aceito por cristãos arianos, por cristãos unitários, por uma grande gama de pessoas dentro das diversas percepções, das diversas concepções de cristianismo existentes. Isso faz aceitável, né? Faz com que essa profissão, esse resumo de fé, seja aceito
pela maioria dos cristãos no mundo, dos cerca de 2,3 bilhões de cristãos que temos no mundo hoje, algo entre 1 bilhão e 900 milhões e 2 bilhões de cristãos, ou seja, um pouco mais de 75%, quase 80% dos cristãos no mundo assumem o credo apostólico como profissão de fé. Então ele é utilizado por diversas denominações cristãs, pela Igreja Católica Apostólica Romana, no seu rito latino, nos ritos orientais, pelas igrejas ortodoxas, também é assumido pelo luteranismo, pelo anglicanismo, pelo presbiterianismo, pelo congregacionalismo e por diversas igrejas independentes, denominações independentes pelo mundo, que tomam o credo apostólico dentro da sua historicidade como profissão de fé, como um resumo da fé dessas denominações, dessas comunidades. Espero que a série possa ter sido útil para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu conhecimento da fé, ou caso você não seja cristão, para poder compreender um pouco de como se organiza essa religião, essa fé, quais são as convicções, então, que são assumidas por grande parte dos cristãos no mundo. Caso a série você entenda que seja de seu interesse, possa ser de interesse de outras pessoas, peço que possa compartilhar com amigos, com conhecidos, indicá-la para outras pessoas. Agradeço que você possa ter assistido até aqui. Rogamos para que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar em outras séries com outros temas discutindo cristianismo e também espiritualidade a partir de outras óticas religiosas. Um abraço e até breve.